meu avô já criava, meu pai já criava. É um animal que todo mundo se surpreende, você entrar na baia do Garanhão, no piquete do reprodutor, e ele vir te cheirar. A primeira coisa que ele vem fazer é te cheirar, te agradar, ou procurar estar do teu lado. Todo mundo deveria ter um prazer desse, mexendo com o animal. Eu chego na fazenda estressado do dia a dia, vou ver cavalo e fico tranquilo. Ele é o cavalo do peão e do patrão. Nós já vivemos grandes momentos de muita alegria com o cavalo. Esta colaria é uma colaria que data de 1748, portanto, do rei Dom João V, que criou aqui esta colaria. Nessa altura, na Europa, todas as casas reais, ou pelo menos as principais casas reais, tinham as suas colarias e o cavalo estava, digamos, em grande expansão. E, portanto, o nosso rei, obviamente, não querendo ficar atrás, criou esta colaria. É um monumento com 260 anos, e é um monumento que, obviamente, toda a criação cavalar nacional e o país, obviamente, se orgulha de ter, e entre eles, como sabe, a ida de cavalos, diretamente para o Brasil. O Manga Larga tem completamente diferente, como o próprio nome indica, é ser marchador. Eu acho que existe dentro da raça lusitana, existe um tipo de cavalo que é o cavalo alter, cavalo esse, em princípio de cor castanha, embora não seja só isso tudo fino, mas é um cavalo, enfim, com algumas características que depois são sempre mais fáceis de ver visualizando esses cavalos. Existe outro tipo de cavalo, que é um cavalo, digamos, da Fonte Boa, que era tido da Fonte Boa, porquê? Porque existia uma cavalaria, que era até do Estado, na Fonte Boa, e o depósito de Garanhões criou um cavalo um bocadinho mais forte, com talvez um bocadinho mais de aptidão desportiva. E depois existe outro núcleo, muito importante, que é o núcleo Veiga, digamos. É um tipo de cavalo com uma seleção bastante importante em toureio, um cavalo bastante mais fino, talvez, do que os outros. O cavalo lusitano, no fundo, na minha opinião, anda à volta destas três linhas. Mais Veiga, menos Veiga, mais cavalaria nacional, menos cavalaria nacional, mais altero ou menos altero. É um cavalo conhecido pela sua docilidade, pela sua capacidade de aprendizagem. Sempre foi conhecido também pela sua versatilidade e a sua capacidade de trabalho. Esteve sempre disponível em todas as alturas da história, embora com outros nomes, mas mais recentemente denominado por sangue lusitano. Dom João VI levou daqui alguns cavalos e um dos garanhões que foi utilizado e que influenciou bastante a seleção do Manga Larga Machador era um alter real. Estamos aqui naquilo que foi no passado a Fazenda Campo Alegre. Aqui nasceu e viveu o Barão de Alfenas. O Barão de Alfenas, que foi uma pessoa muito importante, muito influente na época do Império, sendo inclusive deputado do Império na época de Dom Pedro I, Dom Pedro II. E é o precursor, o criador dos primeiros animais que no futuro viriam a ser os cavalos Manga Larga Machadores. O imperador deu ao Barão de Alfenas um cavalo de origem provavelmente alter, que o barão, ao cruzar esse cavalo com suas éguas, aqui da região, éguas sem raça definida, podiam ser sorraia, podiam ser éguas do norte de Portugal ou da região do norte da África. O Barão de Alfenas tem a sua influência na formação dos primeiros cavalos que aparecem e como expressão mecânica, mangas largas, como se diria. E a partir dele começou a selecionar esses animais que marchavam e surgiu daí, às vezes, até sem grande interesse em criar uma nova raça, mas muito mais em ter animais
para que fossem cômodos para as viagens, as grandes viagens daqui para a corte. E daí nasce, então, a raça manga larga machador, que hoje é essa grande raça que está espalhada pelo Brasil inteiro e até por algumas partes da América do Norte e Europa. O Tríplice Apoio aparece já fruto, penso eu, de adaptação, e nós aí vamos buscar a docilidade do cavalo lusitano, que permite adaptar a tudo, às condições. Nós em Minas temos a topografia, que é uma topografia mais acidentada, a necessidade de participar naquelas atividades venatórias que os ingleses tinham deixado um pouquinho aquele gosto pela caça à raposa, que eu penso que em Minas Gerais se desenvolveu bastante, a perseguição dos animais, mas devido à parte montanhosa, esses cavalos tinham que trabalhar, subir e de uma maneira mais cómoda. Há um outro aspecto que eu tenho pensado, pode ser realmente uma asneira muito grande, mas os animais eram animais pequenos porque realmente quando o animal muda de ambiente, de habitat, às vezes os animais estão lá, mas ananicam um pouquinho. Eram animais de trabalho, portanto não estão naquela altura, não andámos ali com raçõezinhas e pão de ló para os cavalos, eles tinham que trabalhar. As celas que eram, penso eu, não tenho a certeza, que eram usadas, eram celas grandes para cavalos pequenos. O que pode ter feito com que a mecânica do cavalo, o cavalo para o trote tem que saltar, para o galope tem que se projetar. No passo não há problema. Então, pode ser que o tamanho da sela tenha condicionado um pouquinho certa limitação da coluna do cavalo e que tenha feito com que o cavalo se defendesse e desenvolvesse essa mecânica para que em cima a sela, por exemplo, não interferisse tanto. Vou deixar esta questão no ar e o senhor vai levá-la e daqui a uns anos, quando nos encontrarmos, voltaremos a falar nisso. Nós baseamos no cavalo que o Gabriel Francisco comprou do cego lá perto de Barbacena. Então ele, numa das viagens que ele fazia aqui a cavalo para Ouro Preto, ele encontrou esse cego com um cavalo muito bonito na estrada. E aí quis comprar o cavalo. E o cego falou que não podia, que o cavalo ele tinha muita amizade naquele cavalo. Mas o barão insistiu porque viu que o cavalo era muito bom. O cara abriu mão e ele pagou uma fortuna no cavalo. Esse cavalo devia ser descendente desses cavalos que Dom João trouxe de Portugal. 2 filhos do Zé Francisco, que já tinha ido lá para o Carmo da Cachoeira, levou filhos desse cavalo, cruzando com as éguas que já existia na época, tirou um cavalo especial, que veio parar aqui, no Campo Alegre, já na fazenda do Narciso, de um filho que chamava Gabriel Antônio. E esse cavalo, por nome Zimonei, é o cavalo primitivo dentro do Manga Larga. Ele deu o Cana Verde, que foi para Bela Cruz, com égua da Bela Cruz. Esse Cana Verde deu vários filhos aí para frente. Deu o Bellini, que é o primeiro cavalo do JB. E deu outros mais. Em 1934, os Junqueira, que estavam em São Paulo, e outras pessoas, se reuniram e resolveram fundar uma associação de criação de cavalo. É um cavalo brasileiro, que tinha sua origem em Minas Gerais e veio para São Paulo, que começou então a registrar os animais no Studio Book do Manga Larga. E os cavalos aumentaram de porte. Diziam, inclusive, que houve uma infusão de sangue exótico e, com isso, inclusive, perdeu o andamento característico do cavalo Manga Larga de Minas, do Manga Larga mineiro. Com isso, os criadores de cavalo Manga Larga de Minas Gerais se sentiram prejudicados porque ficaram com vários animais fora do registro Manga Larga,
e também porque a Associação do Manga Larga fechou o livro e exigiu que dali para frente haveria necessidade de que os produtos tivessem seus pais já registrados na Associação do Manga Larga. Os paulistas da Associação Manga Larga queriam o trote como andamento e os mineiros queriam o cavalo que tivesse um andar marchado. Eu era contra a fundação da Manga Larga Mineira, porque eu queria o que existia. Era um mangolino que existia. Existia demais, muito mais, mas eu estava errado. 16 de julho de 1949, durante uma exposição que houve na Gameleira, lá em Belo Horizonte, se convocou a segunda reunião, onde se leu a ata da primeira reunião lá de Caxambu. Então criou-se a partir daí a Associação dos Criadores do Cavalo Machador da raça Manga Larga. Isso foi muito bom porque alertou muita gente que eu não pensava, passaram a tirar o tal cavalo misturado. Eu tinha pelo cavalo uma apreciação como serviço, como comodidade e como beleza. O cavalo número 1 eu comprei pelas razões que eu te disse. Falei para mim mesmo, eu vou comprar um campeão nacional. E o Bolivar me vende o cavalo, o Angaí primeiro, que era o padrão da raça. E é um motivo de orgulho para mim, de vaidade, de pertencer a esse livro. Nasci no sertão mineiro, apesar de caipira pobre, eu descendo de nobre. Fui criado pro cerrado, pra lidar com gado, pra percorrer distâncias, aprendi a marchar pro meu dono não se cansar. Sou Manga Larga, machador. A Fazenda Angaí tem mais ou menos 280 anos. Em 1890, trouxe o Caxias para o Angaí e aí começou o criatório mesmo, Manga Larga Machador. Ele era filho do Cana Verde, né? O Níquel era filho da Emoção com Aviso. Ele foi grande campeão de marcha. Na época de 40 e poucos, 50, né, veio o Sátiro. Inclusive o Sátiro foi um cavalo que houve duas marcas. Veio da Traituba como Traituba Sátiro e aqui no Angaí ele foi registrado como Angaí Sátiro. O Sátiro é um cavalo que o meu avô, Diodato, recomendou com o Otto Junqueira da Traituba. Ele queria um filho do rádio da Traituba. E aí o Otto da Traituba tinha uma égua alcova que estava prenha do rádio. Nasceu um potrinho, muito bom. Meu avô foi ver, gostou, ficou com ele. É o Sátiro, justamente o Sátiro, que fez um papel maravilhoso no Angaí. Minhas éguas base eram filhas do Angaí Presente. Cavalo este que eu recebi de presente do meu avô Diodato, quando eu tinha 11 anos de idade. Ganhei lá no Angaí mesmo. Ele escolheu, apartou um potro da rainha, que era uma égua que ele gostava muito, da Angaí, rainha que era filha desse mineiro que eu me referi, com o Sátiro, com o Traituba Sátiro. Ele apartou esse potro e me deu de presente. E eu fiquei eufórico, muito feliz. E a primeira reação que eu tive, falei, que nome que eu vou pôr no cavalo? Acabei pondo o nome de Presente. O meu pai levou os animais na década de 40 para São Paulo e nisso eram animais não eram registrados, inclusive minha associação
ainda não tinha sido fundada. Eu ia muito com meus tios levar leite nos laticínios do Campo Lindo, de burros de cangalha, com lata. Eu ia muito e chegava lá no Campo Lindo e ficava vendo os cavalos, inclusive o Sincero. O Sincero, sem soma de dúvida, foi o melhor cavalo do Campo Lindo. Antes dele, só o Sargento. E daí, logo na frente, eu tive a sorte de usar um filho dele, que é o Duque JB. Duque descende do Sargento e descende do Sincero, que é filho e é neto. Nós não temos assim, a data exata do início do criatório, mas tudo indica que foi com a construção da casa, da sede da Traituba, em 1831. A tropa da Traituba e do sul de Minas como um todo sempre foi marchada, andamento marchado, que sempre foi a preocupação que a região teve, né? Desenvolver o trabalho foi a procura de marcha, exatamente por cavalo de cavalgada, cavalo de caçada, cavalo da lida na fazenda, né? Então tinha que ser cavalo marchado. O Aviso nasceu em 1978. O cavalo era excepcional de montada, de uma comodidade, de uma maciez assim, extraordinária. Foi assim, um galo que foi muito utilizado em todos os criatórios, inclusive o pessoal da Favacha tiraram lá a Xuxa. A Xuxa é filha do Aviso, com a Traituba Aviso, com a Favacha Havana. E é uma égua top de linha. Marcou presença dentro do criatório deles, deixando aí o diamante, vários outros produtos. O Angaí, teve o Angaí níquel. Bela Cruz deixou o universo Bela Cruz, focando só aqui muito bem próximo da gente, fora a turma de fora que usou, né? Meu avô foi fazer uma visita aos parentes em São Paulo. Então foi com a comitiva, com o cavalo, com o cargueiro, levou a cachorrada para caçar lá, foi tudo. E de Colina ele trouxe do São Antenor Junqueira Franco um cavalo de nome Armistício, que era filho de Apolo e Baia. Era um cavalo excepcional de andar, muito bom de andar, mas não um cavalo feio, não era um cavalo bonito. E trouxe esse cavalo de lá para refrescar o sangue da nossa tropa aqui. E esse cavalo, quando chegou isso aqui, o tio Otto, que era da Traituba, vizinho aqui do Favacho, veio cá ver o cavalo. Chegar que viu o cavalo, falou: Bilota, para trazer tamanha porcaria, não precisava ir tão longe. Pula a divisa do Favacho com a Traituba e você traz coisa melhor. Falei: não, tudo bem, mas o cavalo eu cacei nele 3 dias seguidos e ele me serviu muito bem. Por isso eu trouxe. 3 anos depois, tio Otto aqui. Falou: eu vi os portos, filho do cavalo, bom demais e tal. Posso pôr égua ao cavalo? Te digo mesmo, é só pular o Ribeirão da divisa para cá e pode usar o cavalo, tá às suas ordens. Meu avô usou na égua de nome Onda, deu o candidato, o Jambo e o Gesso, que hoje são 3 cavalos que quase que pais da raça. A raça hoje quase tudo vai neles. Tudo que é Favacho, que é Lobos, que é Edu, Traituba, Angaí usou. Aqui no sul de Minas, todo mundo usou sangue desses 3 cavalos. Bela Cruz usou muito o Jambo. Morro Grande, hoje tem muito sangue deles. Antigamente, lá em Boa Esperança, tiveram 2 cavalos muito bons. Um era lá da Favacho, era filho do Armistício, velho do Favacho, chamava-se General. Depois, nas filhas do General, esse mesmo senhor comprou um cavalo lá no Urbano, lá no JB, né? Que chamava Keeper JB. Era filho do Sargento Velho com a Vamp. Esse Sargento Velho também era Favacho, né? Sargento Velho era Favacho também. Esse Keeper também deu uma tropa muito boa, muito machadeira. Então eu comecei com éguas descendentes desses 2 cavalos. Vemos o vovozinho com a mesma disposição do tempo de aprendizagem, montando galhardamente o cavalo Armistício, afamado reprodutor muito conhecido nas plagas de São Paulo e Minas. Quando meu avô trouxe
Hermestício, o pessoal do Campo Lindo parou de usar a nossa tropa, dizendo ser o Hermestício um cavalo muito feio. Tanto é que você vê hoje a linhagem Favache e a linhagem JB bastante diferente. Por quê? Porque eles não usaram o Hermestício. Aí esse Cícero Forte ganhou uma égua de Zé Braulio, trouxe aqui e pôs como candidato. Logo que a égua pariu a potra, ele deu essa égua ao meu irmão Haroldo, e foi num jogo, a égua nasceu em 57, em 58 o Brasil estava jogando a Copa. Falei, Haroldo, que nome você vai pôr na égua? Falei, tá falando aqui estádio de Raçunda, o Brasil está jogando no estádio de Raçunda. É Raçunda o nome da égua. E aí ficou o nome Raçunda. E dessa égua nós tiramos o primeiro reprodutor, o Albatroz, que é filho dela com o pai dela, com o candidato, filho neto. O Campanário, filho do Sincero JB. O Farol, com o irmão dela, com o Radical. Depois tiramos um outro com o Sincero, chamava General. Então é uma égua que nos deu só ela 5 reprodutores. E numa época onde a gente só tirava o melhor dos potros para ser reprodutor. Meu tio Zezico, irmão da minha avó, que morava lá em São Paulo, já no final de vida, mandou um cavalo de presente para o meu pai e para o tio Bento, de nome Chimango. O tio Bento achou o cavalo um pouco pequeno, não era o cavalo que ele queria usar nas éguas dele, o cavalo era pequeno, apesar de muito bom de andar e tal. Deu a parte dele para o meu pai. E nós usamos esse cavalo na nossa tropa, com um grande sucesso. Deu muito certo na nossa tropa. O primeiro, Capricho D2, né, que é o Favacho Ópio, foi para lá, eles registraram como Capricho D2, foi o primeiro deles. Depois veio a Passarela, Surpresa, da égua mais de andar melhor, que agradava mais, era a Tesoura. Tanto é que nos deixou a Fumaça. Fumaça é a mãe do Consciente, que é o pai do Estranho, quer dizer, veio uma genealogia muito boa. Cruzamos a Fumaça com o Cantoni Japão. Nos deu a Sina. A Sina veio a ser a égua top, né? É a mãe do Estranho, é a mãe do Malta. Só deu prazer, só deu alegria. Foi reservada campeã nacional de marcha 2 vezes. Nenhum deles foi ferrado na pista. Todos eles ganhou o concurso de marcha lá da Nacional, foi grande campeão dos campeões, sem ferradura no casco. Nós começamos aqui nesta fazenda em 1964. Meu pai já era criador, juntamente com a minha mãe, que era a Diguinha lá da Bela Cruz, na fazenda do Chalé, próximo aqui, entre o Narciso e a Traituba. Eu gostava muito da tropa lá do Edu, do meu padrinho Aníbal, do Damasco, Orelhinha. E eu trouxe eles para cá. E daqui da fazenda nós tivemos uns bons garanhões. Tinha o Heroíto do Narciso, que era filho do Madrigal Bela Cruz, Camoreira. Tinha o Itu do Narciso, que era filho do xerife AJ, que nós demos uma pitadinha aqui na nossa tropa, deu uma refinada muito boa, uma estruturada boa. Numa filha do xerife, com a Evita, que era filha da Moreira com o Aviso, que já tinha muita marcha para trás. Então, realmente foi um cavalo. Hoje o Itu é o pai do Madrigal do Narciso, que é o cavalo que a gente utiliza aqui. Já tem uns filhos, já em pista aí, inclusive um lá com o nosso presidente, o Acnon Edu, que é filho dele, com a Lisa Edu. A fazenda foi fundada no final do século XVIII. Né? Nós acreditamos em 1774. No início do século XIX, o Barão de Alfenas casou-se, né, na fazenda Pitangueira, que também pertencia à nossa família. Então nós acreditamos que a seleção, né, de animais com aptidão parcela já vem, né, desde essa época. E depois, no final do século XIX, o nosso bisavô, o Coronel Severino Eugênio, também casou com a bisneta do Barão de Alfenas e aumentou esse laço de amizade, né? Então a gente acha que solidificou esse trabalho de seleção de animais marchadores com grande aptidão para a sela. Segundo o nosso pai, o melhor animal que já nasceu aqui foi uma égua baia, né, que se chamava Olinda do Genro de Serra, que foi conhecida como Baia do Genro de Serra e depois foi vendida para a Fazenda Verdade.
E essa égua, no meados também do século passado, no século XX, quando o Ministério teve rondando o sul de Minas, né, já se eu não me engano até já para fazer uma seleção de animais, visando escolher alguns animais, essa égua foi muito valorizada e na época eles não abriram mão dela. E vem a ser até a mãe da Rosada JD e vem a ser a avó do trio da Zizica, né, que é um cavalo que se tornou até campeão nacional. O senhor Diego gostava muito de cavalo também, levou muitos animais daqui para a herdade, né, como né, também mandou animais da herdade para cá. O Baluarte, que foi registrado como herdade de Baluarte. O Baluarte era filho do Panchito JB, com a égua Baia, que foi até conhecida como soberana, mas aqui se tratava ela de Baia Manca, que ela era na África de Mapinha, né? E o Baluarte, com a Esmeralda, que no caso que é outra égua Baia, que era irmã inteira do Baluarte, né? Foram os pais da Olinda, que é essa égua considerada a melhor égua do Engenho de Serra. O Seta Caxias nasceu aqui, né? Na realidade. Chamava-se Abismo, foi vendido logo depois de adulto e foi registrado como Seta Caxias, já na região de Lagoa Dourada. O início, 53, foi em 1902 com meu avô. Quando veio lá do Campo Lindo e veio para Orlândia, casou com minha avó aqui e fez a tropa 53, que nada mais é que a tropa JB e a tropa FM que ela recebeu do Coronel Chico Orlando. A minha tropa hoje, eu considero uma das poucas tropas puras que existe hoje no cenário nacional do Manga Larga. Porque nunca houve mestiçagem. Desde o tempo do Zé Frauzino, e veio para cima com o João Braulio, passando para o meu avô, Zé Frauzino Junqueira Neto, meu pai, nunca houve infusão de sangue estranho aqui. Entendeu? Sempre foi Manga Larga Marchadores. A nossa tropa era uma tropa muito reforçada, de garupa, andamento muito bom, mas era um pouco pesada de frente. E o Degas, para mim, foi o cavalo que deu essa beleza. O quartel foi um cavalo extraordinário. O cavalo o quartel, sim, é um cavalo que tem sangue da tropa CJ, do meu padrinho Celso Junqueira Torquato, que era uma tropa também pura, purinha, purinha, purinha. Nunca teve infusão de sangue estranho, entendeu? A Asa Branca, essa égua foi campeã. Era uma égua lá do Geraldo, do Geraldo Capitão. Ela foi campeã nacional na exposição de 1954 em São Paulo. Era uma égua extraordinária, filha do Gesso. Graças a Deus, na primeira cobertura que eu pus ela, saiu o Baran, entendeu? O nitrato. Agora o Baran foi extraordinário, deu uma produção muito boa, deixou uma tropa muito grande aqui. E é uma abertura de sangue que foi muito boa. É a tropa que vem do Gesso, que vai no armistício, que no fim vai sair no Apolo, que vai cair aqui também na 53. No início, os animais eram caçados, os cavalos eram caçados, né, e servia de alimentação para o homem. Logo, o ser humano percebeu que se em vez de caçasse, utilizasse ele como instrumento de caça, né, seria mais vantajoso e passou a domar os cavalos e utilizar como instrumento de caça. O cavalo, para ser um bom reprodutor, para ser um bom cavalo, tinha que ser um bom cavalo de caçada, tinha que ser um cavalo de movimentos fáceis, sabia subir um barranco, descer um barranco, pular um valo, pular uma cerca. Franco, corajoso, versátil. Tudo que você precisa dele, ele está pronto a te servir. Você joga ele num lugar, ele não nega de passar. A gente tocou naquele lugar porque a gente sabe que pode passar. Então ele tem confiança na gente e a gente nele. É uma troca de confiança, né? Você vai ver resistência, você vai analisar rendimento, conforto, né, comodidade e aptidão, né, docilidade. Então acaba que você, numa caçada, você avalia todos os quesitos que se necessita num bom cavalo de sela. Uma coisa é você montar no cavalo e dar uma voltinha, outra coisa é você andar o dia inteiro, chegar de noite, ir embora pra cá cansado. Fui criado pro cerrado,
pra lidar com gado, pra percorrer distâncias, aprendi a marchar pro meu dono não se cansar. Sou manga larga, marchador. O cavalo flexibiliza as pessoas, o cavalo aproxima as pessoas, dá uma certa maturidade. Meu contato com o cavalo é desde criança, né? Minha família sempre esteve envolvida com o manga larga marchador, meus avós, né? Meu pai, e eu tive esse grande privilégio de ter contato com o manga larga marchador desde criança. Foi por causa dele e por ele que eu fiquei aqui, continuo aqui, porque ele ajuda bastante nas amizades, trouxe muita gente legal aqui em casa. No meio do cavalo, eu não tenho inimigo, eu só tenho amigo. E eu acho que essa é a grande coisa de criar cavalo. É uma dádiva mesmo. Eu tive 8 filhos, 7 homens e uma mulher. E a paixão deles é o cavalo, né? Já tem um filho, a 4ª geração do Porto, já embutido, já tem aquela semente de cavalo embutido nele, entendeu? Me lembro menino fazendo provas funcionais aqui na gameleira, ganhando, perdendo, fazendo amigos, caindo. A cidade que a gente chega, que tem um criador de manga larga marchador, você está em casa. O Zé Meireles do Cafundó já falava isso, que o cavalo faz amigos. E eu, graças a Deus, tenho bons amigos no marchador e crio com a maior satisfação. E o cavalo proporciona isso justamente porque ele é um ser puro demais. É um fomento danado de amizade, né? Você faz amizade para esse país inteiro. Das amizades que a gente conquista, que eu conquistei no Brasil inteiro, que eu digo assim, do Oiapoque ao Chuí, eu acho que valeu e vale a pena. Hoje eu tenho mais conhecimentos por causa do cavalo, do sul ao norte e nordeste. Só lá em Silveirinha, lá, ninguém lembra do ramo de atividade que eu tinha. Sei, da catuçaba, né? É um companheiro para a gente. Então eu acho que para a gente merecê-lo, a gente também tem de ter uma contrapartida. Tanto os criadores como os peões, eles têm muita paciência de me ensinar. Eu sou muito curioso. E isso me ajudou muito para entender o cavalo. A gente vive o cavalo 24 horas por dia e as amizades que a gente conquistou na vida foi sem dúvida em função do cavalo. Isso que eu acho que é o principal que o cavalo traz para qualquer pessoa, é o ganho das amizades. Esse projeto do Museu Nacional do Manga Larga Marchador foi um sonho dos amigos do sul de Minas criadores, especialmente naquela região lá de berço da raça. It's a very good thing that Brazil is doing to create the museum and give people the history and then to go to actually visit the farms and see it and walk through it. So we like the history and the generations of people and horses. A gente vai pedir a todos os amigos, companheiros, que tenham alguma coisa de fundamental para a história da raça que seja fornecida e doada para esse museu. A segunda etapa, então, vai partir para juntar as fazendas pilares ao museu central. Então, o projeto ele envolve a área interna do museu, que é a Casa Bela Cruz, que já foi cedida pela família Bela Cruz, e a área externa, que é visitas dessas fazendas tradicionais que foram os pilares da raça. Foi criada a Fundação Barão de Alfenas, o nome do barão, para gerenciar e gerir esse museu. É um projeto, um sonho que cada vez que fica em tona eu até fico emocionado, que faz parte da minha vida junto com os amigos.
exposição nacional, além de ela fazer parte da história, que são 60 anos, não é coisa fácil, né? Ela mostrou para nós que nós estamos no caminho certo. Quando eu entrei aqui, eu fiquei super contente de pegar o crachá, vi isso como um começo para uma história muito bonita que pode acontecer. Essa exposição aqui com mais de 1.080 animais em julgamento e quase 1.400 animais presentes no parque é uma realização, é um desafio a mais que nós vencemos, principalmente porque se tornou a maior exposição de uma só raça de equinos da América Latina. Nós estamos vendo que esse trabalho que nós desenvolvemos todo esse ano equestre, ele agora foi coroado, na minha opinião, e eu acho que da grande maioria que aí está, coroado de êxito. É o criador que é o dono dessa festa. Essa festa aqui nada mais seria se não tivesse os criadores. Essa última agora eu fiquei muito emocionada, né? Que fui homenageado com 35 anos. Nesse parque, a gente presenciou grandes criadores do manga larga marchador por esse Brasil afora. Melhor conjunto de família. Aí em Belo Horizonte eu levei lá, eram as eguinhas todas da mesma cor, a lazã. E eu levei um lote de fêmeas lá, de putas, quase todas idênticas. Então fui o primeiro lugar em Belo Horizonte, no ano de fundação da associação, em 1949. Melhor grupo de família. Me dá muito orgulho essa taça que eu tenho aqui em mãos. Eu acho que a raça evoluiu muito, acho que o cavalo está no rumo certo e a diretoria está de parabéns pela exposição e por tudo que vem fazendo. 95% dos nossos cavalos são apresentados por peões profissionais. O animal pode ter potencial, mas se ele não tiver o piloto na hora da decisão, isso representa muito. Apesar de ser firme com todos os peões, eu tenho um carinho muito grande e a recíproca é verdadeira. Cheguei até aqui, se eu puder chegar mais, eu fico muito feliz, mas se eu cheguei até aqui, tá muito bom. Trabalhei o ano inteiro para isso, né? É bom demais. É bom demais. Eu estimo me treinar, eu estimo com o Aras, né? O crescimento do Aras. O parque ficou pequeno para nós. Cabe a exploração de um terceiro andamento. Só que eu acho que tem que ser feito com muita cautela. Eu acho que tem que ser feito com muita cautela, eu acho que tem que ser feito um estudo grande, tá, sobre esse terceiro andamento. Acho que tem que ser avaliado, né, como os outros, não só diagrama, também gesto de marcha e as outras qualidades, tá? E acho que tem que ser quantificado, fazer um trabalho científico, né, desse terceiro andamento, com pessoas, com técnicos, né, juízes, mas também criadores. O papel do técnico, ele varia muito de acordo com aquilo que o criador quer do técnico. Tem muito criador que quer que você chegue lá, faça o seu controle e você trabalha mais ou menos como um alfaiate de égua. Então eu acho que o técnico, trabalhando junto ao criador, duas cabeças pensam melhor do que uma. A acuidade visual de dois é muito maior do que a de um. Toda linhagem tem animais ótimos e animais ruins. A nossa raça é muito nova, seria muita pretensão a gente achar que só tem mal. Tem que ser definido um padrão de raça, entendeu? Existe um monte de cavalo diagonal que é cômodo, mas não está marchando. Então isso aí é uma coisa que tem que ser melhor definido. Nós estamos com um cavalo extremamente marchador, mas que falta um pouquinho de força.
Nesse agregar força, talvez possa prejudicar um pouco o andar. Esse equilíbrio entre colocar força e continuar com esse andar é o nosso grande desafio para os próximos anos. Os animais deveriam ser analisados nas 3 velocidades. Na marcha curta, na marcha longa ou na intermediária. Daria mais subsídio para os juízes avaliar os melhores marchadores. O manga larga é um cavalo destinado a lide campestre, a passeio. Então você tem que trabalhar numa velocidade mais adequada àquilo que você está passeando numa lide campestre para que você possa observar um serviço que está sendo feito numa fazenda. Essa correria que tem tido nos campeonatos de marcha valoriza os animais mais diagonais. Se eles conseguirem reduzir um pouco a velocidade, vai dar para o cavalo marchador nato. O temperamento dela engloba tudo isso. A comodidade, a vontade do cavalo de andar, o seu bem-estar em cima dele, sabe? E a pessoa saber diferenciar macio de cômodo. O macio é macio, o cômodo ele te dá prazer. Sempre como prioridade a marcha. Procurando valorizar a docilidade, expressão racial, membro, aprumo, mas sempre em primeiro lugar a marcha. O que a gente tem visto por aí, de um modo geral, que você leva um animal numa exposição, concorre com determinados animais, tem uma avaliação por um juiz. Você leva em outro evento, a avaliação é totalmente diferente. Então está faltando realmente um maior direcionamento, orientar a turma de juiz a pelo menos tentar aproximar um pouco mais essa visão, tanto de marcha quanto morfológica. A função determina a morfologia, mas a morfologia não determina a função. O julgamento como um todo ainda tem muita subjetividade. Tá? E esse é o trabalho que nós vamos agora atuar em cima para planilhar mais o julgamento. Abrir uma planilha ou fazer uma súmula mais detalhada, de a gente enxergar realmente o resultado de ser muita subjetividade, sabe? A pista hoje é o termômetro, é onde você vai testar os seus produtos e você vai ser o seu trabalho reconhecido ou não. Nós temos hoje um quadro enorme de quase 80 técnicos e aptos e esse precisa ter um comando e controle e acompanhamento, auditagem permanente. Sou manga larga, marchador, aquele que as margens do Ipiranga montava o imperador. Sou manga larga, marchador, em toda a história do Brasil estou. Lote 43 põe na tela. Vamos por dentro. Nós sempre pensamos na diretoria que tem que resgatar os leilões da Nacional. Tem que ser um dos melhores leilões da raça. A feira tem que ser feira de julgamento, técnica, de confraternização, mas também tem que ser de negócio. Eu sei que teve vendas de éguas, campeões, garanhões, reprodutores excepcionais. Todos os criadores que promovem seus leilões devem chancelar os seus leilões. Eu acho que é uma garantia. Principalmente para nós que também somos leiloeiros, também para nós é muito importante. Porque se eu vendo um produto e depois esse criador, ao comprá-lo, vê que tem um problema lá no futuro, o leiloeiro também tem uma responsabilidade com isso. E para quem compra é muito importante. Existe um mercado potencial na Europa. Conseguimos fazer uma reunião dos criadores da Europa, a maioria da Europa, fundamos a Associação Europeia do Manga Larga Marchador, e naquele momento convidei eles para vir aqui assistir a Nacional, que é um dos melhores cavalos de marcha picada e marcha batida, estão lá. É a vitrine do Manga Larga Marchador do Brasil inteiro, está tudo lá. E realmente eles ficaram espantados ver como é que uma raça consegue fazer uma festa desse tamanho, desse gabarito. Montaram os cavalos, adoraram os cavalos, tanto de marcha batida como picada. E fizeram um tour com eles aí no sul de Minas para conhecer a história da raça. Eles foram lá visitar a região do museu, as fazendas pilares. É um mercado importador enorme, né? Consumidor de cavalos de uma forma impressionante, né? E é um mercado que nós vamos abrir para nossos associados vender os animais deles. This race is so not known in Europe, so I want to
get everybody informed about this race in Holland and Europe, because it is such perfect. In my opinion, it's perfect. So that's what I think all the people should know, and we should try to enlarge it in Holland. Às vezes, para você exportar um cavalo, você tem que fazer uma quarentena, o transporte é muito mais caro, porque você tem que levar o animal de avião. O do embrião não. O embrião você, um botijãozinho de nitrogênio, você manda 10, 20 embriões para fora. Aprovamos o semi-congelado, o embrião congelado também é uma reivindicação dos próprios europeus e americanos. Né? Isso facilita muito a exportação de alta genética. Com a liberação agora de utilização de embriões congelados, eu acho que a associação vai dar um salto muito grande em relação a crescimento e expansão da raça, principalmente fora do Brasil. A qualidade dos animais hoje, que o Mangalarga Machador do Brasil e essa possibilidade de outros países ter acesso então a essa genética, eu acho que a associação agora deu um salto enorme e vai conseguir alcançar resultados muito grandes com essa venda de embriões para fora do Brasil. A diretoria está de parabéns, a visão deles realmente é de modernidade. A associação, os criadores, têm total condição de se organizar e buscar lá fora e mostrar o nosso cavalo. Nosso cavalo precisa ser mais divulgado. Eu só acredito, na verdade, nessa conquista lá fora, a partir do momento em que isso for feito com a associação organizando esse movimento. Acho que é muito importante nós buscarmos isso lá fora como uma entidade forte. Claro que eu vejo um bom mercado para cavalos de marcha na Europa. Especialmente na Alemanha, tem 80 mil cavalos islandeses que tem também um tipo de marcha que é chamado tölt. Normalmente, o cavalo islandês é um cavalo onde os jovens entram na cavalgada de montar cavalos. Só que um cavalo menor do que a Mangalarga, eu acho que o Mangalarga tem uma boa chance de ser o sucessor na idade do cavalo islandês. E a variedade de usar o cavalo é muito mais do que o cavalo islandês oferece. We've come to Brazil and we've learned how much the Brazilian breeders love their horses and how proud they are of them. We feel an obligation to have the best we can, so we represent the horse. We don't want Americans to be thinking, oh, the Marchador is okay, not so good, when we all know it is the best. A criação de cavalos hoje ela é uma criação relativamente cara, não é uma coisa barata. Né? E nós, na associação, a diretoria está trabalhando junto para tentar viabilizar os criatórios de Mangalarga Machador, especialmente os criadores pequenos e médios, né? Onde tem uma necessidade muito grande de demanda de mão de obra qualificada, que está faltando, a demanda de informação técnica, de orientação técnica. E nós estamos com um projeto dentro do Mangalarga Machador para Todos de fazer os cursos de reciclagem para a mão de obra, via núcleos organizados para os criadores. Além desse curso, junto com o Clube do Cavalo de Cruzília e o Núcleo do Sul de Minas e a Prefeitura de Cruzília, montar uma escola para peão. E usar a mão de obra carente, a região do Sul de Minas, a região de Cruzília, a região do berço da raça. As crianças lá acordam, dormem, comem, bebem, Mangalarga Machador, apaixonados. E é lá que é o lugar melhor para formar essa mão de obra. Nós vamos ter os cursos profissionalizantes que vão ser trabalhados junto aos núcleos para dar assistência em cada região para a mão de obra regional. Porque é melhor preparar a mão de obra na região dela do que você exportar ou importar a mão de obra. Fica caro, fica pesado. Tenho fôlego de gato, eu resisto ao carrapato, sou manso como um cordeiro. Tenho a honra de abrir o 2º Congresso Nacional do Cavalo Mangalarga Machador com palavras de otimismo. Nossa associação segue a passos largos rumo ao futuro.
Nossa intenção é fortalecer os núcleos, que são as regiões onde se concentra os criadores de manga larga machador. Não adianta a gente ficar dentro do gabinete comandando o Brasil inteiro. É muito difícil, cada região tem as características dela, tem na maneira de pensar o criador. Eu acho fundamental, porque os núcleos é que efetivamente representam, né, ali o manga larga machador por esse Brasil afora. Eles é que realmente têm o calendário de eventos, eles é que promovem as exposições especializadas, as copas de marchas, os leilões. Quando nós decidimos assumir a diretoria da associação, era ter um modelo de gestão empresarial, né? Gestão profissional, tanto na gestão administrativa, financeira, como a parte técnica. Trabalhamos muito lá dentro para a gente ter uma avaliação bem clara. CPD era uma coisa horrorosa e nós estamos contratando uma equipe que tem estrutura capaz de organizar isso. O criador vai ter uma facilidade enorme de acesso à informação, as comunicações dele vai ser muito facilitada. Nesse programa novo vai ter um break na entrada, só entra certo. Por exemplo, comunicação de nascimento tinha 4 ou 5 erros. Erros do técnico ou do criador. A associação deve ser dirigida sempre por homens apaixonados pelo cavalo. É importante a inserção do manga larga machador nos projetos sociais, projetos ambientais, né, e os projetos de lazer e turismo. O projeto Caminhos Gerais criou a Sela de Ouro, a Rédea de Ouro e o Estribo de Ouro. Essas 3 premiações, julgadas dentro do regulamento da associação, que mede resistência, regularidade, rendimento, comodidade e gesto. Nós pagamos 8.000 diárias a famílias carentes. Também atendemos 30.000 crianças, 17.000 adultos. Fizemos uma forma de atender todos dentro do princípio nosso. Cavalo, distribuição de renda, respeito ambiental, sustentabilidade. Fomos eleitos pelo Ministério do Turismo esse ano, novamente, o melhor projeto do Brasil, disputando com 690 projetos. Cavalo, Raíssa. Como que chama o cavalo, nenê? Senhora, olha. Nós temos um projeto que é a ecoterapia, que nós fizemos um convênio agora para a gente cuidar das crianças carentes com problemas físicos e mentais. Eu acho que o cavalo é uma integração entre homem e animal muito forte. Tanto é que nós temos aí essa questão da ecoterapia, né? Outro dia até eu me emocionei quando eu vi um rapazinho de 7 anos, um menino ainda, né? Que a pessoa comentou comigo, falou assim, olha, ele começou a andar agora, né? E foi através do cavalo. Tem um projeto que é o Sela Verde, que é a certificação ambiental dos criadores de manga larga machador. É a primeira raça no Brasil, né, a se propor a esse tipo de certificação. Você é a negra da Santa Esmeralda com diamante, para baixo de diamante. Comecei a conviver com os amigos do sul de Minas que criam o manga larga machador. Eu comecei a apaixonar pelo cavalo, pela docilidade, pela comodidade, pelo jeito de ele ser um cavalo de sela gostoso de andar e tudo, e aí foi a decisão de criar manga larga machador. A gente procura fazer tudo que há de melhor para a raça, porque eu criei minha família nisso, vivo disso, vivo dessa raça, e outra coisa, defendo a raça onde for necessário. 2 garanhões, um Herdade e um Abaíba.
E foi com eles que eu comecei e fui muito feliz. Foram duas linhagens representadas através desses dois cavalos que muito me ajudaram. Conseguiu migrar para outros estados é pela docilidade do nosso cavalo, né? O nosso cavalo, o Mangalaga Machador, é um cavalo muito dócil, né? Então pela docilidade eu acho que ele conseguiu, digamos assim, ser um encanto dele e atrair cada vez mais a quantidade de criadores hoje que tem na raça. A gente fica alegre quando vê aquele animal sadio, bonito, um animal machador, que a gente monta com prazer. E aquilo atrai a gente muito para a fazenda, a gente fica ansioso para ir para a fazenda. A minha linhagem vem na base da tropa antiga que o meu pai tinha, que era essa tropa do sul de Minas, não é? Campo Lindo sempre foi registrado no Mangalaga, né? E aí, como eu gostava muito, registramos as águas e aí começou a história do machador em casa. O cavalo hoje evoluiu demais, está uma beleza, muito bonita a tropa e muito machando bem, melhor do que há pouco tempo atrás. Eu queria hoje, nessa última fase, com paixão pelo animal, pela beleza, pelo prazer que me dá criar alguma coisa. Criar alguma coisa, não falo criar no sentido de criar um cavalo, mas de fazer um animal diferente, um animal que atenda ao meu gosto. É uma coisa muito prazerosa, mas para mim tem um lado econômico que é importante. Eu tenho uma propriedade que não é muito grande, produzo leite, produzo um pouco de gado também, mas cavalo é a principal fonte de rendas da minha atividade agropecuária. O modismo vai e volta. Você tem que focar dentro da linha que você quer, do sangue que você gosta. Procurar genética boa e boa assessoria, uma pessoa que vai indicar animal mesmo de qualidade para ele. Faixa não faz filho bom. Quem faz é genética boa. Biologia não é matemática. Às vezes você casalar um campeão com outra campeã, não necessariamente vai nascer um campeão. É muito importante a gente olhar e ter a sensação, a noção exata de que deu um passo à frente. Tenho certeza que nós estamos levando a associação para ser a maior associação de equicultura do mundo, em termos de gestão administrativa financeira, em termos de técnica, né, e em termos de apoio e abraçar cada associado que nós temos dentro da raça. Nós somos amantes do cavalo, nós temos de ter lazer, temos de ter prazer. E não tem nada melhor que ser um animal como o cavalo. O que mais me entusiasma e emociona no Mangalaga Machador é nesse tempo todo que eu estou aqui, ver uma raça sempre crescente, com tantos adeptos, espalhada em todo o Brasil, em vários países da Europa, da América do Sul, e uma liquidez tão grande que nós somos capazes de realizar mais de 120 exposições ano, mais de 80 leilões, contudo com liquidez, e todo dia são novos associados que estão chegando, e todos eles com muito entusiasmo. E quem chega, já chega como um criador de Mangalaga Machador. Ele não vem aqui se associar primeiro, ele já chega como Mangalaga Machador. A maior raça de equicultura da América Latina, a maior associação da América Latina, a maior número de animais inscritos na América Latina, a maior associação que tem associados na América Latina. Isso, em tudo você tem que ter um norte, não é isso? Ter uma entidade que oriente, né? O cavalo do mundo hoje, o Mangalaga Machador hoje é o cavalo do mundo. Tem uma frase muito bonita que diz o seguinte: o homem seria um escravo sobre a terra, o cavalo fez dele um rei. Nasci no sertão mineiro, apesar de caipira pobre, eu descendo de nobre. Fui criado pro cerrado,
pra lidar com gado, pra percorrer distâncias. Aprendi a marchar pro meu dono não se cansar. Sou manga larga, marchador, aquele que às margens do Ipiranga montava o imperador. Sou manga larga, marchador, em toda a história do Brasil. Tenho fôlego de gato, eu resisto ao carrapato. Sou manso como um cordeiro, como raio sou ligeiro. Sou cavalo da parteira, sou cavalo sem fronteira. E só tenho uma intenção: servir a todos sem distinção. Sou manga larga, marchador, aquele que às margens do Ipiranga montava o imperador. Sou manga larga, marchador, em toda a história do Brasil. Sou manga larga, marchador, aquele que entre altos e baixos sempre me apoiou. Sou manga larga, marchador, em todo estouro de boiar. Nasci no sertão mineiro, apesar de caipira pobre, eu descendo de nobre. Fui criado pro cerrado, pra lidar com gado, pra percorrer distâncias. Aprendi a marchar pro meu dono não se cansar. Sou manga larga, marchador, aquele que às margens do Ipiranga montava o imperador. Sou manga larga, marchador, em toda a história do Brasil.